formação aqui também em Paranhos? Sim, fiz formação aqui em Paranhos, portanto houve vários cursos aqui em Paranhos de educação especial e, claro, eu estava sempre presente. Agora, ao nível dos NACDAS, eu fui durante 10 anos coordenadora pedagógica. Houve uma altura, agora não sei precisar ao fim de quanto tempo, eu acho que foi passado uns 5, 6 anos, da DREN entraram em contacto comigo que havia uma grande necessidade em Espinho. Começou pela necessidade de Espinho, porque havia lá X alunos surdos e os professores que trabalhavam na educação especial não tinham qualquer formação e precisavam de alguém. E então foi nessa altura que abriram, digamos, esta função de alguém ser coordenador pedagógico. Não foi só na surdez, foi também na deficiência visual e na deficiência mental motora. Nessa altura eu já trabalhava em Gaia e já no primeiro ciclo. Mas até aí, até chegar a Gaia, eu fiz a precoce, fiz o jardim de infância, cheguei a fazer de primeiro ciclo também e segundo e terceiro ciclo. Era onde havia alunos. Nós muitas vezes num ano só, porque fazíamos também itinerância, temos que falar nesse termo itinerância, é ir às escolas e trabalhar conjuntamente com os professores e fazer a orientação aos professores. Abrangíamos vários níveis de ensino, porque tínhamos miúdos espalhados assim em vários sítios. Nessa altura, os professores, os coordenadores pedagógicos, a proposta que foi feita foi deixar de pertencer à minha equipa e ir trabalhar diretamente para a ADE, que ainda não era DREN, não é? Só trabalhar a tempo inteiro. Eu sempre fui muito presa ao trabalho direto com os alunos e aceitei o cargo, sim, mas não aceitei deixar de pertencer à equipa. Eu continuei a pertencer à equipa. Eu tinha nessa altura um aluno surdo e com autismo, já no 4º ano, que depois ainda o acompanhei ao nível do 5º, 6º, e não quis deixar esse miúdo, porque era um miúdo que, devido ao seu problema adicional de autismo, tinha muita dificuldade em se relacionar com os outros. E o trabalho estava a correr bem e, portanto, eu quis dar continuidade àquele miúdo, daí me levar a não querer sair da equipa e não ir trabalhar diretamente para a DE. Mas fiz durante 10 anos um trabalho com uma dinâmica, como eu costumava dizer, de caixeiro viajante, porque depois comecei por Espinho, mas depois foi começando, as necessidades começaram-se a alargar. São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vila da Feira, e nessa altura havia 4 equipas em Gaia. Portanto, 4 equipas, em cada uma delas tinha X, Y alunos surdos. Portanto, durante a semana eu tinha que ir a todos estes locais, trabalhar com... Isso não criou, por um lado, uma dispersão grande? Nós passamos de um modelo onde os alunos surdos estavam todos centrados e centralizados no Porto, por exemplo, no Bom Pastor e na Esperança, para uma situação onde os alunos foram espalhados por vários sítios. Sim. Achas que nessa fase se perdeu um bocado a identidade do que era surdos?
quer do apoio dos miúdos, quer do trabalho dos professores? O perder a identidade de surdos, eles nunca conseguiram adquirir nem de uma forma nem de outra. Porquê? Porque eles continuavam a pertencer à escola da sua localidade. E muitas vezes estavam lá isolados. Era um surdo numa escola, um surdo noutra. Não é? Só começaram a adquirir a sua identidade quando se abriram os NACTAs. E foi nessa altura que eu fui, como era a coordenadora pedagógica, eu comecei a sentir necessidade de os centralizar. Aliás, tanto em Gaia como no NACTA tanto em Gaia, que não se abriu o NACTA e foi por pouco, porque se tentou e depois chegamos lá. Mas o NACTA de Oliveira de Azeméis, fui eu que abri. E abri a Oliveira de Azeméis, porquê? Porque poderia abranger, havia mais alunos em Oliveira de Azeméis e menos em Espinho. Portanto, estariam próximos para fazerem fronteira. Mesmo ao nível do primeiro ciclo, abri uma escola, numa escola, abri uma sala de apoio, onde poderia receber, ao nível da pré e de primeiro ciclo, alunos de Espinho e de São João da Madeira, e por isso mesmo foi ali na fronteira, foi em São Félix da Marinha, precisamente porque ficava em fronteira com os miúdos de Espinho e de São João da Madeira, porque entretanto começaram a aparecer também São João da Madeira. E assim ficava ali e apanhava. E nessa altura Paranhos aparecia como modelo? Porque tu já cá tinhas vindo a Paranhos, fazer formação, já conhecias... É por isso que eu estou aqui. Porque sempre considerei esta escola já, digamos, rumo certo. Estavam a caminhar para o rumo certo. Eu estive... Atenção, eu estava colocada numa escola quase ao lado de casa, não é? E acabei por tomar uma decisão, não, eu vou para ali, já que eu rumei neste sentido, eu vou para a escola ao qual me deu esta inspiração, porque quando vinha cá receber formação ao nível da língua gestual, e não só, e de várias formações que aqui se faziam, principalmente na altura em que tivemos o acordo luso-sueco, em que estiveram cá os suecos e fizeram várias formações aos professores aqui ao nível da Zona Norte. Quem eram as tuas pessoas de referência aqui em Paranhos? Já cá não estão. Acho que é melhor. É? Ok. Já cá não estão porque algumas já faleceram, etc. É melhor. Ok. Mas achas que essa ideia que tu tinhas de Paranhos era uma ideia consensual? Mas pensando voltando um bocadinho a essa questão, também era muito difícil eu definir que era esta ou aquela pessoa de referência, pensando bem, porque o que eu sempre senti foi uma união de grupo. E essa união de grupo transpirava a forma como a escola funcionava. Isto é, aquilo que eu senti ao longo da minha carreira, eu sentia também neles. Isto está a correr mal, não estamos a atingir os objetivos, temos que nos reunir para mudar. É por isso que houve várias fases de evolução, porque houve várias movimentações no sentido de haver mudanças, quando se está aberto às mudanças. E a determinada altura, tu então dás o salto para aqui e encontras aquilo que estavas à espera? Uma pergunta muito interessante.
nessa altura eu pensei que os alunos estavam... Havia uma grande preocupação no trabalho direto e no desenvolvimento do surdo. Mas, ao nível da inclusão, ainda estávamos na fase... ainda estávamos numa fase ainda muito longe da inclusão, e mais no sentido, neste aspecto, na relação dos surdos e na interação dos surdos com os ouvintes. Havia poucas atividades em que surdos e ouvintes, que são colegas da mesma escola, se juntavam, se uniam e faziam uma abordagem de um projeto comum. Eu nunca mais me esqueço de, uma vez entrar na minha aula, embora os surdos já pertenciam nas disciplinas mais práticas, como educação física, educação visual, pertenciam à turma, mas não se sentiam da turma. E vou-vos dizer porquê. Estava eu na aula e entraram duas meninas que eram da turma de dois alunos que estavam surdos, que estavam na aula, e queriam fazer duas perguntas para fazer parte do projeto de turma, e não aceitaram. E um deles era um aluno até com muito sucesso ao nível da surdez, que até teve mérito no final do ano. Fiquei um pouco chocada nessa altura com a reação deles. E foi isso que levou eu a me meter em vários projetos de dinamismo que implicassem gradualmente os alunos surdos e ouvintes. Projetos tais como eu, que até chegar aqui, nunca tinha entrado no mundo da poesia. Comecei a escrever poemas, no sentido, não eram poemas temáticos. O tema era essencialmente a surdez. E eu punha-me no lugar deles, como surdos, e escrevi alguns poemas pensando na forma como um surdo. E era esse trabalho que depois os levava para os meus alunos surdos, no sentido de depois serem eles os portadores e os mensageiros da mensagem nas turmas de surdos. Mas achas que essa falta de ligação... Nas turmas dos ouvintes, juntamente com os ouvintes. Essa falta de ligação devia-se ao desfazamento etário, à questão da comunicação, ou à questão da... Era o problema da comunicação. Efetivamente, era mesmo isso. Como os surdos não conseguiam comunicar, nem sequer tentavam comunicar em língua gestual com eles. E vice-versa. Os ouvintes não conseguiam comunicar e também não comunicavam com os surdos. E via-se na hora dos recreios e etc. o grupinho dos surdos, e não havia grande interação. Foi por esse motivo também que, embora eu sempre gostasse de dançar, mas também criei o clube de expressão dramática, precisamente para depois eles criarem espetáculos em que pudessem apresentar juntamente com os seus colegas ouvintes. E nunca mais me esqueço, e foi aí que assim, pronto, o meu objetivo está realmente atingido, quando eu começo a ver na hora do recreio alunos surdos e ouvintes a dançar. Pronto, aí foi uma alegria.
E é também nessa altura onde começas a ter contacto com duas profissionalidades que não eram habituais, que era o docente surdo, nomeadamente o Carlos Ferreira, Sim, que cá sim, estava, sim. e com os primeiros intérpretes de língua gestual. Sim. Como Foi aqui. Como é que a equipa que cá estava via a entrada dessas duas profissões diferentes? Olha, relativamente aos intérpretes, acho que se aperceberam mais rapidamente qual é a função do intérprete. Porquê? Porque o intérprete dentro da sala de aula, digamos que é o braço direito do professor, do lado da turma. Tornava-se muito mais fácil toda a fluidez da aula, não é? Pronto, isso é evidente. Relativamente ao docente surdo, como os professores não tinham um trabalho direto, acho que demorou mais tempo eles a perceberem-se qual era efetivamente a função deles dentro da escola. Mas depois foram-se apercebendo, e também pelas dinâmicas dos próprios professores de surdos, que também começaram a ser formadores ao nível dos docentes que estiverem interessados em aprender a língua gestual, e houve realmente muitas pessoas interessadas em aprender a língua gestual, embora nós saibamos que a língua gestual é como qualquer língua estrangeira, ou se pratica ou então esquece e deixa de... Porque tu, o Carlos Ferreira, chegaste a dividir o desenvolvimento pessoal e social. Sim. Eu quando vim, aí também foi um choque, porque eu vinha de um trabalho muito direcionado aos professores e aos alunos, essencialmente aos alunos e aos professores, mas na base da evolução da linguagem, desenvolvimento da linguagem, e não ao nível da formação cívica, não é? E logo no primeiro ano só me foi dada a função de ser professora de desenvolvimento de educação social, a trabalhar juntamente com um docente surdo, trabalhar em paralelo. Foi um pouco complicado, primeiro eu aceitar essa realidade, porque o meu trabalho começou a ser completamente diferente, não é? Segundo, trabalhar conjuntamente com um colega surdo e tentar perceber efetivamente qual a mentalidade, e lá está, captar a identidade e a cultura surda. Porque muitas das vezes, em alguns aspectos, nós tínhamos visões diferentes. E no momento e na altura, ao passar a informação para os alunos, por onde havemos de ir, não é? Por onde é que havemos de caminhar, quando eu tenho uma visão diferente, porque tenho uma cultura ouvinte, a minha identidade é diferente da dele, eu tenho uma visão diferente, e tentar perceber o porquê. Muitas das vezes, depois fomos nos conhecendo melhor e as coisas começaram a fluir melhor, porque eu própria comecei a perceber melhor a identidade deles e a cultura deles. Mas, ao mesmo tempo, tentar perceber que a nossa visão não poderia ser criticada de uma forma negativa, não é? Oposta, e que era muitas vezes apercebida por ele dessa forma. Nunca mais me esqueço de uma vez, quando tivemos que tirar aquele... Sei que eu fui com um colega à loja do cidadão, é por causa daquilo do crime, criminal, registro criminal, etc. E eu vi que ele foi logo tirar o ticket de prioridade. Cheguei à fila, estavam lá pessoas de idade, bebel, tetão, e assim, porquê é que tu foste tirar esse ticket?
eu tenho direito. Tu tens direito segundo as tuas fragilidades. Neste momento, aqui, não tens fragilidade nenhuma, só porque és surdo, de estar de pé ou sentado durante X tempo à espera da tua vez. Estão aqui pessoas muito mais idosas e eu própria sou muito mais idosa do que tu. Se vocês não aceitam o termo deficiência, não podem e não devem continuar a aceitar algo que efetivamente vai contrariar aquilo que vocês pensam. Vocês têm direitos, sim, de acordo com tudo aquilo que vos esteja a barreirar, que sejam as vossas barreiras. Aqui não há barreira nenhuma. Sentiste que nessas alturas, nesses tempos, havia uma oposição muito clara entre surdos e ouvintes? Ou seja, Sim. sobretudo por parte dos surdos havia uma negação muito grande de tudo que era ouvinte. Inclusive, o facto, aquilo que eu ainda há pouco abordei, de ter trabalhado muito oralismo, muito ritmo, estimulação auditiva, muito ritmo corporal. Imagina, eu com os pequeninos, eu trabalhava em frente a um espelho de gatas, eles em cima das minhas costas, para sentirem o ritmo, a linha melódica de uma frase ou da palavra. Todo este trabalho foi feito e, pronto, relativamente a alguns alunos, que eram os tais que tinham potencialidades e que depois, ao nível social, lhes facilitou a vida, porque conseguiram conseguem transmitir de uma forma oral e com o seu interlocutor ouvinte, não é? Mas, se formos a ver, são muito poucos. Agora, eu tenho pena, realmente, só lamento, é ter perdido muito tempo, ter generalizado, ter perdido muito tempo, um tempo precioso para o desenvolvimento da linguagem com outros alunos que deveriam ter enverdado logo pelo gestualismo. Entender? Portanto, o trabalho que eu desenvolvi com eles foi um trabalho de insucesso, e que eu poderia ter aproveitado, trabalhando outras áreas que lhes teria facilitado e desenvolvido mais rapidamente.